Olá, eu sou o professor Rodolfo Calvano Pascoal Góes, sou formando pela Universidade Veiga de Almeida em História, licenciatura em História, e hoje trataremos do tema Administração Colonial. A nossa aula tem como enfoque o Enem, portanto, se você vai fazer vestibular, essa aula foi feita para você. Fique comigo até o final que eu vou te dar as ferramentas para que você possa gabaritar essa prova, ok? Mas antes de tudo, cabe lembrar que a nossa aula tem uma fundamentação na BNCC. O que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, certo? Que prioriza, especialmente dentro do nosso assunto, prioriza a caracterização das ações dos portugueses, tendo como objetivo ao domínio do mundo atlântico, certo? Essa é a razão de ser da nossa aula, isso que fundamenta a nossa aula. Já o objetivo da nossa aula é basicamente fazer com que vocês entendam os processos que se desdobraram nas escolhas dos portugueses de efetivar a colonização no Brasil. Ok? Seguindo o rigor, seguindo o padrão, o rigor técnico da BNCC, a habilidade que eu pretendo transmitir para vocês é basicamente a capacidade de compreender as formas com que os portugueses administraram as terras brasileiras, ok? Então, antes de a gente adentrar ao conteúdo, cabe lembrar também a nossa fundamentação bibliográfica, Quais foram os livros com que nós utilizamos para dar base teórica a esta aula. Basicamente, nós utilizamos Gilberto Cotrim, com seu livro História Global, e Alberto Koshiba com seu livro História do Brasil no Contexto da História Ocidental. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Para a gente compreender esse processo de colonização, especialmente essas especificidades da administração colonial, a gente tem que fazer um exercício de rastreamento das origens dos primeiros empreendimentos da coroa portuguesa na sua colônia, a América Portuguesa, que hoje é o nosso querido país, ok? Gilberto Cotrim vem dizer que nas duas primeiras décadas do século XVI, Portugal fez dois tipos de empreendimentos, que foram dois tipos de expedições: as expedições exploradoras e as expedições guarda-costas. Segundo Gilberto Cotrim, essas duas expedições das duas primeiras décadas do século XVI tiveram como objetivo reconhecimento de terra e salvaguardar a posse. Então, você, vestibulando, guarda esta informação, é importante. Reconhecer a terra e salvaguardar a posse desta terra, ok? No entanto, na terceira década do século XVI, um novo tipo de empreendimento, um novo tipo de expedição foi efetuado por Portugal, pela coroa portuguesa, que foi justamente a expedição exploradora, a primeira expedição, colonizadora, colonizadora, que dá o início do processo de colonização no Brasil, ou seja, do processo de inserção de Portugal no Brasil, ok? Vamos lá. Martim Afonso de Souza funda a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, certo? Martim Afonso de Souza cria os primeiros engenhos de açúcar. A gente sabe que o cultivo de açúcar foi a marca econômica, a expressão econômica, do período colonial, certo? Então, para você ver a relevância de Martim Afonso de Souza, que inicia esse processo de inserção de Portugal para a ocupação efetiva do Brasil. Em 1532, Martim Afonso de Souza recebe uma carta do rei de Portugal lhe informando que Portugal estabeleceria no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Uma curiosidade sobre esse sistema, curiosidade agora. Uma coisa que pouca gente sabe é que o sistema de capitanias não foi ineditamente implementado no Brasil. Não. Ele foi primeiro implementado nas ilhas do Atlântico pertencentes a Portugal à época, certo? Por exemplo, o arquipélago de Açores, por exemplo, a Ilha da Madeira, Nesses lugares,
esse sistema de capitanias hereditárias vingou, deu certo, diferentemente do Brasil, certo? Mas isso daqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não vou dar spoiler para vocês. O Brasil, então, é dividido em 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários, né? A gente sabe que esses lotes tinham alguns probleminhas, né, de administração que acabou fazendo com que as capitanias hereditárias fracassassem. Com exceção, é claro, de duas, né, que a gente sabe bem. Lá no ensino fundamental a gente aprendeu quais foram as que deram certo: Pernambuco e São Vicente. Essas vingaram até certo período, mas a grande maioria, fracassou. Diante do fracasso das capitanias, que ocorreu em decorrência de vários e vários fatores, como, por exemplo, a extensão territorial do Brasil. O Brasil é muito grande e, em contraste, a coroa conferiu a incumbência de administrar o Brasil a particulares, de administrar, de explorar, de empreender infraestrutura, certo? A coroa portuguesa confere essa incumbência a particulares, e particulares acabaram mostrando que não tinham a capacidade de realizar esse empreendimento. Um outro fator que foi também algo que contribuiu muito para esse fracasso das capitanias foi o fato de que o Brasil tinha muita carência tecnológica, nem comunicação entre uma colônia, uma capitania e outra existia, nem comunicação entre uma capitania e a coroa existia. Então as capitanias eram isoladas. Havia uma falta de infraestrutura, havia uma defasagem tecnológica que contribuiu para o fracasso total das capitanias, certo? Um terceiro fator também foi a resistência indígena, né? Os índios, a população nativa, não aceitaram, né, basicamente a invasão, né? Não tem outras palavras para dizer isso, é a invasão do povo português no Brasil. Então havia aldeias que resistiram até o fim, que não aceitavam esse processo de colonização no Brasil e atacavam esses capitães donatários, certo? Então, esse e diversos outros fatores fizeram com que Portugal tivesse que intervir mais ativamente nesse processo de colonização. Portugal percebeu que esse empreendimento conferido a particulares não estava dando conta do tamanho dessa missão, certo? E cá para nós, o Brasil tem uma dimensão continental. É claro que hoje não era, o Brasil não era do tamanho que é hoje, né? O Brasil adquire esses contornos a partir do Tratado de Madrid, né? Que conferia a terra a quem tivesse ocupado, certo? O dono da terra é quem ocupou. Sendo que, mesmo assim, mesmo antes, né, quando o Brasil era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, ainda assim o Brasil era muito grande para que particulares, né, pela iniciativa privada de pessoas particulares, sem um aporte do governo, sem um aporte da coroa, pudesse efetivar esse processo de criação de infraestrutura, de administração e exploração, certo? Diante disso, as capitanias fracassaram e Portugal teve a grande sacada: criar um governo geral, tendo como objetivo a centralização administrativa do Brasil. Ou seja, foi o primeiro esforço da coroa para a centralização administrativa. Então guarda este nomezinho: centralização administrativa, governo geral. O governo geral veio a responder, veio a atender a esta demanda por centralidade, ok? Vamos lá. O primeiro governador geral, como bem sabemos, foi Tomé de Souza, né, que assume ele em 1549, traz para cá os jesuítas, né, ou seja, o início de um processo pedagógico, cultural iniciado no Brasil. Tomé de Souza cria também o primeiro bispado do Brasil, ou seja, uma presença religiosa
de peso no Brasil com Tomé de Souza como primeiro governo-geral. Além disso, Tomé de Souza funda a capital do governo-geral na Baía de Todos os Santos, na capitania da Bahia, certo? Ele cria a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, ok? Ok, tudo muito legal, tudo muito bonito, porém, no segundo governo-geral, as coisas começam a desandar. Duarte da Costa encontra um caos para resolver. Foi um período conturbado, guarda essa palavra, conturbado. Duarte da Costa encontra muitas dificuldades de mediar conflitos. Existiam conflitos de todos os lados. A França queria invadir o Rio de Janeiro, estabelecer a França Antártica no Rio de Janeiro. Os tupinambás resistiam com todas as forças, traziam muita arruaça. Os próprios jesuítas se desentendiam com os povoadores, porque os jesuítas defendiam que o índio não pode ser escravizado e também é filho de Deus. Só que os povoadores estavam tendo em vista o quê? A mão de obra do índio que poderia ser escravizado ali, ou seja, é um conflito de interesses. Conflito de interesses que Duarte da Costa ficou ali no meio, sem muito aquele jogo de cintura para poder conseguir mediar. E acabou que foi um governo bastante desastroso, muito conflito. Conflitos estes que foram resolvidos pelo Mendes Sá, né? Esses problemas que se intensificam no governo de Duarte da Costa foram resolvidos, a maioria deles, por Mendes Sá. Por exemplo, a expulsão dos franceses da França Antártica, nosso querido Rio de Janeiro, foi feita por Mendes Sá. Estácio de Sá, que era o sobrinho de Mendes Sá, ajuda, né, evidentemente, mas foi durante o governo de Mendes Sá que a França deixou o Rio de Janeiro, foi expulso, né? Os franceses foram expulsos. Por exemplo, também, a luta contra os tupinambás, centenas e centenas e centenas de aldeias foram destruídas durante o período de gestão de Mendes Sá. Certo? Então, Mendes Sá resolve muito desses problemas. Ele consegue ter um jogo de cintura ali, ele consegue ter um jogo ali para mediar problemas e resolve muito desses problemas que o seu antecessor não conseguiu lidar, ok? Então a gente falou sobre os principais nomes, né, do governo geral, sobre algumas informações mais factuais. No entanto, cabe também lembrar de algumas informações do ponto de vista organizacional. Como assim? A administração do governo geral, do ponto de vista das execuções, né, existiam 3 ministérios, digamos assim, na linguagem de hoje. Né? Existiam 3 funções que a gente pode comparar com os ministérios do nosso Brasil contemporâneo, certo? Quais eram eles? Primeiramente, você tinha um provedor-mor, que era o responsável pela fazenda, pelos assuntos concernentes à economia. Em segundo lugar, você tinha um capitão-mor, que era o cara responsável por defender o território, defesa territorial. E o terceiro funcionário público que tinha que trabalhava, né, diretamente para a coroa no Brasil era o ouvidor-mor, que era responsável por assuntos concernentes à justiça, promover a justiça. Cabe lembrar que, segundo Alberto Koshiba, esses 3 funcionários, dentro das suas áreas de atuação, eram autoridade máxima, ou seja, o ouvidor-mor era a autoridade máxima na justiça, o provedor-mor era a autoridade máxima na economia, na fazenda, e assim como também o capitão-mor era a autoridade máxima nos assuntos concernentes à defesa territorial, ok? Um outro aspecto importante também das estruturas organizacionais da colônia, do Brasil colonial, eram os poderes locais. Existia uma forte fonte de autoridade das câmaras municipais, certo? É bom lembrar isso, o vestibular cobra muito. As câmaras municipais eram fortes fontes de autoridade, poder político, certo? Eles poderiam vetar escolha de funcionários do governo, eles cobravam impostos, eles tinham grande influência na política do Brasil colônia, certo? E Gilberto Cotrim vem dizer também que
existia uma certa confusão entre o público e o privado, porque a política acabava sendo muitas das vezes uma extensão dos negócios particulares. Quem eram os homens que integravam essas câmaras municipais, esses poderes locais? Eram chamados homens bons. E quem eram os homens bons? Eram homens virtuosos, cheios de piedade e justiça? Não. Homens bons eram grandes proprietários de terra, né? Então, basicamente, você já consegue entender a procedência e o caráter desses homens bons, que faziam, muitas das vezes, com que a política se tornasse a extensão dos seus negócios próprios, dos seus negócios particulares. Ok? Então, meus queridos, é isso. Esses são os aspectos fundamentais, organizacionais, estruturas políticas e administrativas do Brasil Colônia. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Se vocês aplicarem esses conceitos aqui, eu tenho certeza que vocês têm tudo para gabaritar, lograr êxito e conseguir a vaga de vocês. Ok? Um abraço. Boa prova.